Fala galera, belezinha? Tudo bem? Claro que não podia faltar, né? Olha o que nós temos aqui. Hoje, dia 30 de novembro, foi a prova de medicina da Unital. E trago para vocês a resolução dessa prova. Gostei dessa prova, viu? Bem abrangente, vários assuntos, bem feita, bem escrita. Olha só, primeira questão. Dois carros partem de cidades distantes entre si 300 quilômetros, ó. Então a distância aqui de uma cidade à outra vale 300 quilômetros, um em direção ao outro, simultaneamente. O carro A parte a 100 quilômetros por hora e o carro B a 80 quilômetros por hora. Após uma hora, ó, isso aqui é importante, hein? Após uma hora, o motorista do carro B reduz sua velocidade para 60 quilômetros por hora. Assinar a alternativa que indica corretamente o tempo total até o encontro e a posição onde o encontro aconteceu, respectivamente. Bom, vamos lá. É sempre importante a gente ilustrar. Eu tenho aqui, ó, o meu ponto inicial, posição igual a zero, tá? O carrinho partindo daqui. Esse aqui é o carrinho A. Aí, lá no outro extremo, eu tenho o meu carrinho B, ok? Que posição que ele parte? 300 km. Aí, o que nós temos aqui? O A, ele está a uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Significa que em uma hora ele anda 100 quilômetros. Após uma hora, o carrinho A está aqui, ó, na posição do quilômetro 100. E a velocidade dele não muda, tá? Continua sendo 100 quilômetros por hora. O carrinho B, olha, no começo ele tem uma velocidade de apenas 80 quilômetros por hora. Então ele, após uma hora, vai andar 80 quilômetros. Ele está na posição 300, está indo contra o meu sistema de referência. Então ele anda 80 quilômetros contra. Só que aí tem um detalhe. Quando ele chega aqui, ó, a velocidade dele é igual a 60 quilômetros por hora. O que nós temos aqui? Ó? A velocidade relativa entre eles agora vai ser igual, então, a 160 quilômetros por hora, ok? Qual é a distância que eles estão um do outro agora? São apenas 120 quilômetros. Então, eles precisam percorrer agora uma distância de 120 quilômetros. Ok, qual que é o tempo que eles têm para se encontrar agora? Velocidade é ΔS sobre ΔT. O ΔT é ΔS sobre velocidade, ok? O valor do tempo que resta agora vai ser igual a 120 sobre 160. Opa, isso aqui dá 3 quartos de hora. Gente, quanto vale 3 quartos de hora? 3 quartos de hora, 45 minutos. Belezinha? Então, ó, vejam só, eles já tinham percorrido durante uma hora. Então, desde o ponto de partida até o encontro, eles gastariam 1 hora e 45 minutos. Ah, Gilson, e a segunda parte? Como que eu faço para encontrar? Ó, ele já está no quilômetro 100, correto? Eu quero saber quanto que ele vai andar até acontecer de fato o encontro. Como que eu acho essa posição? A gente vai fazer. ΔS é a velocidade do A vezes o tempo que ele tem. O valor de ΔS vai ser 100 vezes 3 quartos. Tudo bem? Então o ΔS que ele andaria ainda, 75 quilômetros. Ó, ele saiu da posição 100. Se ele vai andar mais 75 quilômetros, então essa aqui é a posição 175. Alternativa A, primeira questão. Belezinha? Vamos lá para mais uma, ó. Questão 44. 44 dava um número quebradinho, né? Chatinho o número, mas tinha solução. Tinha solução. Ó, o que nós temos aqui? Um caminhão de 8 toneladas trafega a uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Então, vamos converter isso aqui, 20 metros por segundo, certo? Por uma rodovia, quando um automóvel de 1,5 toneladas
Vindo em sentido oposto, a velocidade de 54 km por hora. Tá aqui, ó. 54 km por hora. Eu tenho, então, aqui que converter. Para metros por segundo, é só a gente dividir por 3,6, né? Então eu tenho 15 metros por segundo. Perde o controle e colide frontalmente com outro caminhão. Após o impacto, os veículos permanecem acoplados e deslizam 60 metros. O permanece acoplados é uma colisão inelástica, né? Bate-gruda inelástica. E deslizam 60 metros por uma pista horizontal até pararem completamente. Admitindo que não haja perda significativa de massa e desprezando a resistência do ar, determine a velocidade do conjunto logo após a colisão. Ó, primeira pergunta, tá? E o coeficiente de atrito cinético médio entre os pneus e o asfalto, dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Ó, de novo, é importante a gente ilustrar, ainda mais essa que é uma questão que envolve a parte de vetores, tá? Então é fundamental a gente fazer ilustração. Eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho um caminhãozinho A, que tem 8 toneladas e uma velocidade de 20 metros por segundo, ok? Eu tenho outro caminhãozinho B, que tem 1,5 tonelada e uma velocidade de 15 metros por segundo, belezinha. Mas o que vai acontecer com esses caminhões? Eles vão bater e grudar. Bate e gruda. Quando bate e gruda, é colisão perfeitamente inelástica, não, né? Inelástica, tá? Uma colisão inelástica. Então, ó, temos aqui os dois. Agora passam a se movimentar juntos. A primeira parte, o que eu faço? A quantidade de movimento imediatamente antes da colisão é igual à quantidade de movimento imediatamente depois da colisão. Imediatamente antes da colisão, o que eu tenho? Opa, saiu meio apagadinho aqui, ó. Vamos escrever de novo. Ó, 20 metros por segundo. Agora saiu, não sei porque às vezes sai apagado. Antes eu tenho o corpo A se movimentando, massa de A vezes velocidade A, e o corpo B também se movimentando. Depois, o que eu tenho? As duas massas unidas com a mesma velocidade final. Eu não coloquei o sinalzinho ali pelo seguinte, gente, ó. Se a gente adotar orientação positiva para a direita, todo vetor que aponta no sentido oposto, aí ganha o sinalzinho negativo. Então esse aqui, ó, é negativo. A massa de A, 8 toneladas, 8.000, vezes a velocidade, 20, menos massa de B, 1.500, vezes a velocidade, 15. Isso aqui é igual à soma das duas massas, 9.500, vezes a velocidade final. Belezinha? Ó, então aqui a gente vai ter 160 mil menos 22.500 é igual a 9.500 vezes VF. 137.500 dividido por 9.500 é igual à velocidade final. Dá aproximadamente, tá? 14,5 metros por segundo. Junção, beleza. Com isso aqui a gente já chega na resposta. Mas vamos fazer completo, tá? Vamos fazer como se a gente estivesse estudando. Bom, o que nós temos aqui, ó? Eu vou considerar agora o conjunto aqui como se fosse uma coisa só, certo? Se a velocidade deu positiva, significa que tudo isso aqui está se movimentando para cá. Então, ó, a velocidade final é 14,5 metros por segundo, ok? O que vai acontecer? Eles vão percorrer aqui uma certa distância até parar. Essa distância é igual a 60 metros. Opa, eu tenho a velocidade inicial do movimento, né? Que seria essa daqui, ó. E lá no final, vou chamar de VF', tá? A velocidade é 0. Eu tenho a distância, só que eu não sei a aceleração dele. Então, a gente vem aqui e aplica a Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial, ó. Cuidado, a velocidade inicial é essa daqui, tá? Ao quadrado menos 2 vezes A vezes ΔS. Isso aqui, o final é 0, então vai ficar
14,5 ao quadrado menos 2 vezes A vezes ΔS. Pega isso daqui e joga para esse lado. Ó, 2A ΔS é igual a 14,5 ao quadrado. Então, a aceleração é 14,5 ao quadrado sobre 2 vezes ΔS. Ok? Bom, tá, mas e daí? Como que a gente faz isso agora? A aceleração vai ser 14 ao quadrado, 14,5 ao quadrado, dividido por 2 vezes 60. Essa aceleração vai dar 1,75 metros por segundo ao quadrado. Mas isso aqui, gente, é a aceleração, certo? Quando o corpo está escorregando, ele está submetido às forças peso, normal e atrito, certo? O que podemos afirmar aqui? Vejam só, podemos afirmar que a força de atrito, ela vai ser a força resultante. É ela que vai retardar todo o corpo. Então vamos lá pro cantinho, ó. Força resultante, ela é representada pela força de atrito. O que é força de atrito? É μ vezes a normal. E resultante, m vezes a. Ó, μ vezes a normal é m vezes g. Ó, não importa o m, vai simplificar. Então, o valor do coeficiente de atrito é a sobre g. O valor do coeficiente de atrito é 1,75 dividido por 10. Ou seja, 0,175. A alternativa C, de fato. Fizemos as duas mais trabalhosas, as próximas são mais de boa, tá? Bem mais de boa. Vamos lá para 45, ó. Questão 45. Em um teste de corrida, um atleta percorre 400 metros em uma pista circular e retorna ao ponto de partida. Sobre as grandezas envolvidas, é correto afirmar o quê? Ó, eu falei para vocês que as próximas iam ser bem mais rápidas. Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho um atleta saindo daqui, certo? Ele percorre uma volta e chega aqui nesse ponto. Qual que é o vetor de deslocamento se ele chegar no mesmo ponto? Se ele chega no mesmo ponto, o vetor de deslocamento é igual a 0. Mas a distância percorrida é o comprimento da circunferência, ok? Então, quando a gente fala em grandezas vetoriais, o que eu posso afirmar? A velocidade vetorial média ela depende do vetor de deslocamento. Se o deslocamento é 0, a velocidade vetorial média é 0. Mas a velocidade escalar média ela depende da distância percorrida pelo tempo. Vai ter uma distância. Então, o que nos leva a assinalar a opção B. A velocidade vetorial média é nula, tá certo? Mas a velocidade escalar média é diferente de 0, porque tem distância percorrida, tá? Ó, falei para vocês que os próximos seriam mais rápidos, tá? Questão 46. Questão 46 é uma questão de análise dimensional. Admitidas as grandezas fundamentais L de comprimento, M de massa, T de tempo e K adimensional. Se o K é adimensional, significa que ele não tem nenhuma dimensão, tá? Um pesquisador propõe que a velocidade v de um corpo esférico que cai em um fluido depende da densidade do fluido, ó, ρ é densidade, depende da aceleração da gravidade e depende do raio da esfera. É dada pela equação a seguir. Ρ, gente, é densidade. Densidade é massa sobre volume. Então, é m sobre L ao cubo. G é a aceleração. A aceleração é metros por segundo ao quadrado, né? Então, é L por T ao quadrado, T de tempo. O R é o raio. Opa, então o R é dado por L, nas grandezas fundamentais, tá? Bom, vamos lá. Se a gente multiplicar ρ, G e R, vamos lá multiplicar ρ, G e R, o que nós vamos obter? M por L ao cubo, vezes L por T quadrado, vezes L. Opa, mas vai dar para simplificar algumas coisas aqui, ó. Só isso. Qual que é a grandeza que nós temos? É massa por comprimento vezes T ao quadrado. Um detalhe, isso aqui ainda está dentro de uma raiz. Olha só a expressão. Será que isso daqui representa para nós, de fato, a unidade de medida de velocidade?
velocidade, não é metros por segundo. Então tem que ser comprimento por tempo. Opa, se eu tirar a raiz disso aqui, nunca que eu encontro L por T. Então, o que eu posso afirmar? A equação, ela não está certa, é incorreta, pois o termo sob a raiz não gera as dimensões de velocidade. Então, a única opção que nos resta é a alternativa D. Tranquilinho? Olha lá para a questão de número 47. Gente, essa questão, ela só parece difícil, mas não é difícil não. O que precisaria lembrar disso aqui nessa questão? Segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. Além da segunda lei de Ohm, precisaria lembrar também como que eu faço para calcular a potência. Potência é o quadrado sobre R, né? Potência dissipada num resistor. Segunda lei de Ohm, R é igual a ρ vezes L sobre S, ou A, né? O S é de surface, superfície, mas aí você pode representar por A também, sem problema nenhum, tá? É que na expressão aí ele colocou S, ele falou S na questão. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, nós temos um condutor de comprimento L e área da área transversal S e resistividade ρ. Ele está fixado num suporte AB, conforme a figura abaixo. Uma fonte ideal de força eletromotriz E alimenta apenas o comprimento X do fio. É correto afirmar que a potência dissipada no comprimento X do fio, ela é dada por qual situação? Bom, o que eu tenho aqui? Ó, todo condutor tem um comprimento L, tá ok? Todo condutor. Porém, a resistência que nós vamos utilizar aqui, ela fica em função apenas de X. Então, é ρ vezes X sobre S. Tudo bem? Bom, nesse caso, então, a potência eu posso escrever como E quadrado sobre ρ vezes X sobre S. A potência ficaria, ó, conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Vamos lá, que tem uma polêmica nisso daqui. Se é apenas o comprimento X que está sendo alimentado, a corrente elétrica, gente, vai passar por aqui. Então, a resistência elétrica depende do comprimento do condutor que está sendo alimentado. Então, na minha visão, não tem opção correta. O gabarito apontou letra E como correta. Porém, eu coloco aqui, ó, como não tem opção correta. Por quê? Eu preciso fazer isso em cima do comprimento que está sendo alimentado. Bom, deixo aqui então, tá? Caso a banca examinadora se pronuncie, estou aqui à disposição para isso também, tá bom? Mas na minha visão, essa daqui seria a opção correta, sobre X e não sobre L. Mas lembrando, eu fico à disposição aqui, caso a banca comente alguma coisa a respeito, estou à disposição. Bom, vamos lá para a questão de número 48. Questão de número 48, nós temos a seguinte situação, ó, são capacitores, né? Eu tenho aqui o valor de E1 valendo 20 volts, o valor de E2 valendo 32 volts. Aí eu tenho aqui, ó, 0, aqui, ó, 0, 0. Coloquei um potencial de referência. Coloquei naquele pontinho ali 0. Você pode colocar em qualquer ponto. Mas se aqui for 0, aqui vai valer 20. Ele fala que fecha as duas chaves simultaneamente. Então aqui vai valer 20 volts. E esse aqui vai valer 32 volts, certo? Qual é a diferença de potencial que tem em cima do capacitor C1? A diferença de potencial que está em cima do capacitor C1, que vale 3 microfarad, é igual a 20. Por isso que o valor de Q1 é igual a 60 microcoulomb.
o valor da diferença de potencial que está em cima do capacitor C2. Ó, quanto vale essa diferença de potencial aqui? Um ponto vale 20, outro ponto vale 32. Então, a diferença de potencial é igual a 12. A diferença de potencial, então, vai ser a diferença de potencial não, a carga elétrica, né? 2 vezes 12, a carga sobre 2 é 24 microcoulomb. Opa, esse aqui, ó, saiu de boinha, né? Alternativa C. De boa? Mais um, ó, questão de número 49. Lá na questão de número 49, gente, é uma questão bem conceitual, tá? Não é simples, não. Mas é uma questão que a gente começa assim, ó, começa com uma parte matemática importante. Isso aqui vale R. Esse ângulo é 60 graus, certo? Então, se eu quiser encontrar esse segmento aqui, chamado de x, o valor de x sobre R é igual ao cosseno de 60 graus. X é R vezes cosseno de 60 graus. Como o cosseno de 60 graus é meio, x então vale meio R. Tudo bem? Fiz isso por quê? Porque aí eu sei que esse pedaço aqui vale meio R também. Bom, o que nós temos aqui? A esfera de massa M e carga maior que zero está imersa numa combinação de campos elétricos E e gravitacional G. A esfera é solta do ponto A. Sabendo que o campo elétrico é conservativo, é correto afirmar que a velocidade no ponto B vale quanto? Ó, questão muito conceitual. O que eu posso afirmar aqui? Eu posso afirmar que o trabalho realizado pela força resultante é igual à variação da energia cinética. É o trabalho realizado pela força-peso mais o trabalho realizado pela força elétrica. Isso daqui é igual à variação da energia cinética. É a energia cinética final menos energia cinética inicial. Tudo bem? Bom, ele fala que a esfera é solta, então a energia cinética inicial é zero. Trabalho da força-peso é mgh. É o desnível, né? Mais trabalho realizado pela força elétrica é Q vezes U. Isso aqui é igual a mv² sobre 2. Opa, mas vamos lá agora trabalhar um tiquinho só com a matemática. Ó, tô aqui, ó. mgh. O H é R sobre 2. Q vezes U. Q vezes E vezes D. Só que no lugar de D, o D é o quanto ele está se deslocando aqui, ó. No lugar de D, eu também posso escrever R sobre 2. Isso aqui é igual a mv² sobre 2. Olha o 2, simplifico o 2. Agora eu vou dividir todo mundo por M. Então vai ficar G vezes R mais QER dividido por M. Isso aqui é VF ao quadrado. Ó, eu posso colocar o R em evidência. Então, R que multiplica G mais Q vezes Z sobre M. Só que ali é VF ao quadrado. Então, eu venho aqui, ó, e tiro a raiz. VF. Opa, já me deixa assinalar a alternativa B. O VF que ele chamou de VB, né? Tranquilinho? Vamos fazer mais um? Ó, o último exercício já, olha só que belezura! Nós temos o seguinte, a figura a seguir refere-se a um instante fotográfico, t igual a 0 segundos, de uma onda progressiva que se propaga em uma corda, com velocidade de 400 centímetros por segundo. Dado, o valor de L vale 30 e o A vale 10 centímetros. Gente, 10 centímetros é tudo isso daqui, ó. Cuidado com isso aqui, ó. Tudo isso aqui é 10 centímetros. O que é a amplitude? A amplitude é só esse pedaço. Só esse pedaço vale 5 centímetros, certo? Cuidado com isso aí. Em relação ao comprimento de onda, vejam só. Daqui até aqui é de fato um comprimento de onda. O L vale o quê? É um comprimento de onda mais metade. Então eu escrevo, ó, 1,5 lambda é igual a 30. Lambda é 30 dividido por 1,5. O lambda vale 20 centímetros, ok? Além disso, ele me pede também para calcular o valor da frequência. O que eu preciso lembrar? Lambda vezes F é igual a V.
O valor da frequência vai ser V sobre lambda. O valor da frequência, 400 sobre 20. Não precisou converter nada, porque está tudo em centímetros, 20 Hz, o que nos leva a assinalar a alternativa D. Lembrando, tivemos um probleminha na questão lá, né, de eletrodinâmica. Se a banca decidir comentar alguma coisa, estou aqui à disposição, tá? Ao meu ver, não tinha resposta condizente com as alternativas, tá bom? Qualquer coisa, estou aqui, continuo reafirmando. Até mais, galera! Tchau, tchau!